Eu sou Rafael, psicólogo, e lealdade é estar lá quando ninguém mais está. Hoje a reflexão é sobre o Zoro. Tem spoiler de One Piece, principalmente nas partes que o Zoro interage com alguém. Vamos lá. Disciplina, serenidade e muitas vezes silêncio. Zoro teve uma infância complicada. Ele perdeu seu pai morto por piratas e logo depois perde também sua mãe, vítima de uma doença. Então temos um personagem que cresce sem os pais, que tinha como núcleo principal os treinamentos. Zoro desde pequeno já usava duas espadas de madeira, mostrando desde cedo sua obsessão em superar situações. Zoro sempre gostou de mostrar mais do que os outros. Ele meio que sempre quis se destacar. O ponto central de sua infância foi sua rivalidade com a Kuina, a filha do mestre do dojo. Kuina sempre o derrotava, chegando a vencê-lo mais de 2.000 vezes. E é um ponto interessante porque isso meio que alimentava tanto uma frustração nele por perder tanto, mas também era uma motivação. Então a Kuina exercia duas funções primordiais nele. Após uma conversa mais profunda com ela, Zoro descobre que Kuina também carregava dores. Embora fosse mais forte, acreditava que nunca poderia ser melhor espadachim do mundo por ser mulher, já que um dia ela perderia para muitas pessoas por causa da força. Naquela idade dos dois, ela conseguia ser mais forte que o Zoro, mas à medida que o tempo iria passar, Zoro conseguiria superar ela. E convivendo muito tempo com a Kuina, Zoro acabou se apegando a ela. E o momento mais impactante do personagem até então é quando ele perde sua amiga de uma hora pra outra. E aí meio que o Oda, o criador de One Piece, meio que tentou expressar de alguma forma o luto do Zoro. Zoro, para processar toda essa situação, ele passou a se esforçar mais, a treinar mais. E talvez de alguma maneira uma forma de sentir que ela estava ali, ainda do lado dele. Zoro decide se esforçar mais ainda com o objetivo de carregar o sonho dela. Ou seja, essa relação que ele teve na infância foi influenciando ele de diversas maneiras. Ele perdia com frequência pra ela. Isso meio que moldou o pensamento dele, de que as coisas não seriam fáceis e que os objetivos que ele tinha seriam atingidos apenas com muito sacrifício. O Zoro aqui tem um trauma e ele lida com o trauma na forma de disciplina. Ele usa a disciplina para lidar com esse trauma. Então com isso o cara treino que ele faz é uma forma de dar sentido também ao sonho da Kuina. Isso vira um dogma para o personagem que ele carrega durante todo o anime de One Piece. É interessante que psicologicamente essa perda obriga ele a internalizar a responsabilidade. Ao internalizar essa perda, Zoro desenvolve uma crença central: depender dos outros é arriscado, porque vínculos podem ser quebrados a qualquer momento. E aí surge então nele sua postura ainda mais forte de autossuficiência, de carregar sozinho o peso do dever. As crenças centrais são o resultado de necessidades primárias não atendidas. A necessidade de segurança, proteção, cuidado e expressão emocional. Podemos observar que ele tem meio que uma espécie de crescimento pós-traumático após esse evento. Cerca de 70% das pessoas que passaram por algum tipo de trauma relatam experimentar alguma mudança positiva em pelo menos um domínio da vida. Isso acontece porque a natureza humana é justamente ser resiliente. A personalidade do Zoro é meio que um reflexo de como ele lidou com essa perda. Essas situações ocorreram na vida dele desde se tornar órfão e perder aquela pessoa que era tão importante pra ele, fez ele criar pilares com isso: disciplina e honra. E de fato, Zoro é o personagem mais disciplinado de One Piece. A disciplina que ele tem no que propõe a fazer é algo absurdo. E essa pode ser uma das maiores heranças traumáticas que ele adquiriu. Ao transformar dor em objetivo, dizendo eu me tornarei o maior espadachim do mundo, o cérebro de Zoro poderia estar ativando o circuito dopaminérgico da recompensa, como o núcleo accumbens, que associa busca de metas com prazer e propósito. Assim, cada treino, cada luta que ele tem se tornam pequenas recompensas que reforçam a promessa dele. Então, em vez de ser engolido pela dor, é como se o Zoro neurobiologicamente liga a motivação dele à perda que ele passou. E com isso ele meio que cria um senso de dever. O pesador John Salomone mostra que a dopamina não serve só para incentivos positivos. Ela participa de processos onde estímulos condicionados predizem eventos aversivos ou em tarefas de evitar algo ruim. Portanto, motivação negativa, evitar dor, perda, também envolve esses circuitos. Ou seja, o mais interessante é perceber como o Zoro usou essa situação negativa para conseguir ancorar-se em comportamentos que acabaram beneficiando ele. Ele transformou essa situação que poderia ter trazido diversos problemas futuros ou situações paralisantes em um estilo de comportamento que priorizasse o futuro, os ganhos futuros. Estudos mostram que não é o estresse em si, mas como o interpretamos, a nossa avaliação cognitiva. É isso que determina muitas vezes se o estresse paralisa a gente ou nos fortalece. É o que os estoicos chamam de sabedoria, ou como nós psicólogos chamamos de reenquadramento. Mudar nossa percepção para que os obstáculos se tornem desafios em vez de ameaças. E isso define muito bem o Zoro. Ele não vê um desafio como um fardo em si, mas sim como uma oportunidade de provar ainda mais o seu valor, o que ajuda ele, por um lado, mais
causa algumas situações extremas por outro. Certo, mas o sentido da vida do Zoro muda bastante quando ele encontra o Luffy. Quando ele entra para os Chapéus de Palha, Zoro se depara com algo novo. Não é só sobre ser o maior espadachim, mas também sobre lutar por um capitão em quem acredita. E ele tem aquela famosa frase: se eu não puder proteger meu capitão, meu sonho não vale nada. Aqui ele mostra uma internalização de valores. Ele liga seu objetivo individual com o destino do grupo. Zoro é o primeiro membro a se juntar a Luffy. Isso já tem um peso simbólico. Ele era um caçador de piratas, preso pela marinha quando Luffy o liberta. No começo o vínculo não é de amizade calorosa, mas sim de um respeito imediato. Zoro reconhece em Luffy um capitão diferente, que não o obriga, mas o convida a escolher. Isso cria uma base de autonomia relacional, porque o Zoro não segue por submissão, mas por identificação. Enquanto Luffy é emoção, instinto e espontaneidade, Zoro é mais razão, prática, disciplina, estabilidade. Então eles funcionam muito bem, eles funcionam como se fosse um eixo. O capitão, que sonha e age impulsivamente, precisa de um braço direito que estabilize e imponha ordem quando necessário. Isso aparece em Alabasta, quando Zoro e Sanji questionam a estratégia de seguir Vivi, mas aceitam porque Luffy decide. E também em Water 7, quando Zoro deixa claro que o bando precisa respeitar a autoridade de Luffy. Então Zoro não se torna o braço direito do Luffy por conveniência, mas porque enxerga em Luffy alguém digno para que ele sacrifique sua própria vida. E a tripulação em si também confia muito no Zoro. Um estudo analisou diversos fatores que fazem com que confiamos nas pessoas. Fatores como reputação, honestidade e competência são os pontos principais que fazem inconscientemente que confiemos mais em uma pessoa específica. E vemos todas as características bem presentes no Zoro. As ações dele são bem condizentes com o que ele acredita. E é por isso que vemos pouca inconsistência no comportamento dele. Isso torna ele confiável. Um exemplo marcante ocorre após os eventos de Enies Lobby, quando o Usopp tenta retornar para a tripulação. E o Zoro ele se posiciona fortemente contra um retorno do Usopp sem consequências, afirmando que o Usopp havia ferido o orgulho de Luffy e, portanto, não poderia simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. Para Zoro, isso não era apenas uma questão de amizade, mas de respeito à autoridade do capitão e à honra do bando. Esse traço dele já havia aparecido antes. Quando Nami fugiu com Gon e Mary, Zoro foi o primeiro a demonstrar desconfiança, deixando claro que nunca havia confiado totalmente nela até que se provasse leal. Mais tarde, quando a Robin se junta à tripulação, o Zoro também demonstra cautela. Ele não aceitava de imediato que a Robin fosse uma amiga. Pelo contrário, ele questionava se deveriam tratá-la como inimiga até que sua verdadeira lealdade fosse demonstrada. E você percebe como o Zoro é muito mais racional que o Luffy. Ele procura agir mais baseado em fatos do que em emoções. E por isso que ele é um forte complemento para a liderança do Luffy. Podemos dizer que sem o Zoro, talvez o Luffy não seria um bom líder. Zoro sabe que laços rompidos enfraquecem o grupo e por isso se mostra intransigente com qualquer sinal de traição ou abandono. Enquanto Luffy tende a perdoar e acolher, Zoro assume o papel de guardião da honra coletiva, impondo limites e defendendo a coesão do grupo. E é essa postura que reflete a identidade dele. Alguém que valoriza promessas e compromissos de forma absoluta. Para ele, romper com a tripulação não é apenas uma escolha individual, é uma quebra de pacto, uma mancha naquilo que dá sentido à jornada de todos. E mais uma vez, é por isso que ele é extremamente confiável, porque ele é alguém que recompensa o bom comportamento das pessoas e pune o mau comportamento. Se formos analisar pelo Big Five, o Zoro mostra que tem conscienciosidade alta, treina sem parar, mesmo em condições adversas, e isso desde pequeno, pois desde pequeno ele treinava exaustivamente para superar a Kuina. Ele também possui baixo neuroticismo, mantém a calma em quase todas as situações, ele sente pressão, mas não desmorona, ele tem uma abertura à experiência baixa moderada, ele não é um personagem de imaginação fértil ou filosófica como a Robin, mas mostra flexibilidade, uma certa flexibilidade quando precisa. Ele tem uma extroversão seletiva, não é comunicativo, mas mostra meio que carisma pela ação, e tem uma amabilidade moderada. Ele é ranzinza, bastante chato, né, vamos dizer assim, mas profundamente leal. Ele demonstra afeto mais por atitudes do que por palavras. Mas é o ponto, toda qualidade acaba tendo um efeito rebote. Nenhuma qualidade, nenhum defeito é por si só único. Toda essa conscienciosidade alta do Zoro, esse senso de disciplina, de propósito, também torna ele alguém bastante orgulhoso. Zoro tem a tendência a aguentar calado as coisas. Ele não gosta de envolver ninguém e prefere resolver todas as coisas sozinho. Ele possui uma espécie de orgulho estrutural, quase um mecanismo de defesa. Ele evita mostrar vulnerabilidade porque entende que sua função no grupo é ser o pilar de força. Na teoria dos sistemas familiares, o hiperfuncionamento é um padrão relacional em que uma pessoa habitualmente assume mais do que sua cota de responsabilidade, especialmente sob estresse. E aí é o ponto, quanto mais uma pessoa faz, menos os outros sentem que precisam fazer. Então o que começa com cuidado se torna controle. O que começa como ajuda se transforma em um hábito de autoapagamento. E aí durante o time skip, talvez Zoro tome uma atitude mais difícil para a mente dele, pedir ao Mihawk para treiná-lo. Isso mostra uma flexibilidade psicológica rara que ele tem. Só que até nesse pedido
Zoro, ele mantém um espírito de autossuficiência. Ele não pede para que o Mihawk lute por ele, mas para que o torne mais capaz de andar sozinho. Aqui o objetivo era para que ele se tornasse ainda mais independente. Após a saga de Alabasta, vemos Zoro aprendendo a confiar mais no bando, ao mesmo tempo que mantém aquela postura dele mais séria. E vemos que, mesmo em momentos difíceis que a tripulação acaba passando durante toda essa jornada de One Piece, quando a tristeza ou desespero seriam reações naturais, Zoro opta por manter uma solenidade silenciosa, raramente permitindo que suas emoções transpareçam de forma explícita. Esse comportamento revela não apenas sua personalidade reservada, mas também uma crença internalizada, a de que a vulnerabilidade emocional poderia comprometer sua clareza de julgamento como espadachim. Para ele, expressar dor ou fragilidade significaria perder o foco diante da missão maior. Do ponto de vista psicológico, Zoro parece adotar uma regulação emocional rígida. Ele suprime sentimentos que poderiam atrapalhar suas decisões lógicas. Suprimir emoções podem funcionar em algumas situações, como mostrou esse estudo. Supressão pode ajudar quando uma decisão exige foco, calma exterior, ou quando expressar emoção vai gerar distração ou desencadear conflito ou ruído social. No estudo, compararam os efeitos subjetivos e fisiológicos de suprimir emoções versus aceitar emoções em pessoas com ansiedade. Supressão reduziu a expressão exterior, mas não afetou necessariamente a experiência interna do desconforto. Trouxe custo fisiológico, ativação de estresse, mostrando como a supressão pode prejudicar muito alguém também. Às vezes apenas aguentar o desconforto é ter que lidar com a carga psicológica muito grande, gerando um alto estresse, e aí te prejudica em outras áreas. Essa postura do Zoro é quase um ideal estoico, onde a disciplina e o autocontrole se sobrepõem à catarse emocional. Só que isso tudo faz sentido para ele. A não se deixar abater visivelmente, Zoro transmite estabilidade e confiança para os outros, especialmente em momentos onde o grupo não tá bem emocionalmente. E o legal é porque, como o Zoro não demonstra muito, as situações específicas que ele demonstra afeto, seja por gestos de lealdade, pequenas palavras ditas no momento certo, adquirem ainda mais peso. Sua escolha de não se expor constantemente faz com que, quando o faz, sua vulnerabilidade seja ainda mais significativa e autêntica. Ou seja, Zoro não é insensível. Ele é alguém que transformou a contenção emocional em ferramenta de força e liderança implícita. E tudo isso gera um senso profundo de honra. Todos nós admiramos alguém que mantém a sua palavra até o fim, que consegue manter sua decisão mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Pessoas assim, por motivos óbvios, são mais confiáveis no geral. A honra funciona como um sistema interno de autocontrole. Em vez de depender de regras externas, Zoro cria para si códigos rígidos. Nunca recuar em batalha, carregar a dor pelo bando. Psicologicamente, isso se conecta com as teorias de identidade social. Ele se vê como parte inseparável do grupo, e a honra do grupo passa a ser sua. Zoro constantemente enfrenta dores absurdas. A honra nele atua como um modulador cognitivo. Ele redefine a dor não como sofrimento, mas como prova de lealdade e valor. E para um comportamento se tornar permanente em nós, precisamos repeti-lo por muito tempo. Ao longo do tempo, a repetição do código de honra cria rotas neurais estáveis, decisões automáticas baseadas em o que é digno. Isso explica porque ele age sem hesitar. O hábito e o valor se fundiram em circuitos automáticos. De tanto ele repetir esses comportamentos, aquilo se tornou algo natural para ele. Zoro simplesmente não consegue ceder às quebras de lealdade, porque fazer isso seria sair do seu sistema de hábito, algo que é difícil para qualquer ser humano. O arco psicológico de Zoro mostra como um trauma pode se tornar propósito, como a disciplina molda a identidade e como a honra funciona como um guia interno. Do ponto de vista psicológico e neurobiológico, Zoro é o exemplo de como a dor pode ser transformada em código de vida, e de como a lealdade e a honra podem se tornar não apenas valores, mas circuitos gravados no cérebro. Zoro não luta apenas com espadas, ele luta com memórias, com promessas e com um senso de honra que transcende a própria dor. E principalmente, Zoro mostra que lealdade é quando sua promessa pesa mais que seu medo. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.